Bom, pessoal, bom dia a todos novamente, bem-vindos à nossa reunião. Hoje nós vamos encerrar o livro de Carl Schmitt, Os Fundamentos Históricos Espirituais do Parlamentarismo, em sua situação atual. Tá? Essa é uma tradução livre aqui do texto, do nome, né, do livro. Estou me baseando na tradução espanhola, né, que dizem que é mais adequado para a tradução desse nome do livro dele. E hoje a gente está no capítulo 4º, né, em que Carl Schmitt trata do que ele denomina de as teorias irracionais do emprego direto da força. Carl Schmitt principia esse capítulo com a afirmação de que, na ditadura marxista do proletariado, ainda havia a possibilidade de uma ditadura racionalista. Todas as doutrinas modernas da ação direta e da utilização da força baseiam-se, mais ou menos conscientemente, numa filosofia da irracionalidade. São as palavras dele, no texto. Quando ele se refere a essas doutrinas modernas, não nos esqueçamos que estas se referem até o ano da publicação do livro, 1922, né? O irracionalismo, ele pode ser compreendido como a rejeição da razão, né? No sentido amplo e forçado até. De acordo com as observações contidas no The Penguin Dictionary of Philosophy, dirigido por Thomas Malthus, muitas doutrinas irracionalistas não rejeitam de fato por completo o uso da razão, apenas conferem à razão um papel reduzido e subordinado. No seu lugar, exalta-se a intuição irrefletida, o sentido instintivo e a espontaneidade, escarnecendo-se a influência controladora de princípios morais e do conhecimento factual. Ludwig Klages e Oswald Spengler são a miúde tomados como representantes deste ponto de vista, segundo o verbete que eu consultei nesse dicionário aqui, que foi publicado, a tradução foi publicada pela Edições 70, lá de Portugal, né? Carl Schmitt afirma que provavelmente o marxismo surgiu com força na Rússia porque lá o pensamento proletário estava desvinculado de todas as ligações com a tradição europeia ocidental e as ideias morais e culturais nas quais Marx e Engels viveram no século XIX. A razão para isso, segundo o autor, é que surgiram novos motivos irracionais, junto com o emprego da força, uma nova crença no instinto e na intuição, que afasta qualquer crença na discussão e que também rejeita a ideia de tornar a humanidade madura para a discussão. O escrito destacado por Schmitt é o de Georges Sorel, denominado Reflexões sobre a Violência, o qual mostra, segundo Schmitt, com evidência, conexões histórico-intelectuais para este irracionalismo, além de apresentar vários comentários histórico e filosóficos originais, com a declaração aberta de que suas noções intelectuais baseiam-se em Proudhon, Bakunin e Bergson. A influência desta obra, segundo Schmitt, é bem maior do que se poderia imaginar. A respeito de Georges Sorel, uma nota aqui. Um francês que viveu entre os anos de 1847 até 1922 e que escreveu, além da obra citada por Schmitt, um outro livro intitulado Materiais para uma Teoria do Proletariado, cuja primeira edição foi publicada no ano de 1919.
E aqui uma pequena nota extraída do Dicionário de Obras Políticas, né, que é uma obra francesa traduzida e publicada no Brasil pela editora Civilização Brasileira, no ano de 1993. Sorel, segundo esse dicionário, passa por ser um autor que frequentemente mudou de pontos de vista. Liberal conservador, lá pelo fim dos anos 1880, marxista durante os anos 1890, dreyfusiano, consequente na época do caso Dreyfus, teórico do sindicalismo revolucionário durante o período socialmente agitado dos anos 1905, tradicionalista, antidemocrata de 1909 a 1912, antimilitarista, até mesmo derrotista durante a Grande Guerra. Sorrel, às vésperas de sua morte, revela-se simpatizante da Revolução Bolchevista. Sorrel passa igualmente por um pensador inclassificável e ele mesmo não teria dado importância às diversas definições que visaram classificá-lo e etiquetá-lo durante as fases sucessivas de seu itinerário, a não ser com um pouco de ironia. Lenin julgou Sorrel como sendo um confusionista. Isso é extraído desse dicionário francês. Schmitt afirma que Bakunin e Proudhon destacaram que o anarquismo representa uma luta contra qualquer tipo de unidade sistemática, contra a uniformidade centralizadora do Estado moderno, contra os políticos parlamentares profissionais, contra a burocracia, os militares e a polícia, contra a fé num Deus concebido como um centralismo metafísico. Prossegue o autor destacando que, para Donoso Cortés, um pensador espanhol do século XIX, o socialismo radical é algo mais extraordinário que a transigência liberal. Ele se volta para os problemas definitivos e dá uma resposta decisiva às questões radicais, porque possui uma teologia. Cortés, afirma Schmitt, viu no socialismo o que chamou de instinto e concluiu que, a longo prazo, todos os partidos trabalhavam para o socialismo. As ideias bélicas e heróicas que se relacionam à luta e à batalha são novamente levadas a sério por Georges Sorel, como os impulsos verdadeiros de uma vida intensiva. Schmitt afirma que Sorel, assim como Proudhon, odeia todo intelectualismo, toda centralização, uniformização e exige, como Proudhon, disciplina e moral rígidas. O racionalismo e todos os monismos que o seguem, a centralização e a uniformidade, e, além disso, as ilusões burguesas do grande homem, pertencem, segundo Sorel, à ditadura. Prossegue Schmitt, aduzindo que a ditadura nada é além de uma máquina militar burocrático-policial, nascida de uma mente racional, enquanto o emprego revolucionário da força das massas é uma expressão da vida espontânea, muitas vezes selvagem e bárbara, mas nunca sistematicamente cruel e desumana. A ditadura do proletariado representa também para Sorel, como para todo aquele que enxerga o contexto histórico e intelectual, uma repetição do que aconteceu no ano de 1793 na França. Schmitt destaca que não se pode fazer frente a uma teoria irracional tão decisiva com simples argumentos, mas tem-se que apontar outras contradições, não erros no sentido de uma lógica abstrata, mas contradições inorgânicas. Jorge Sorel procurou primeiro manter a base puramente econômica do ponto de vista proletário,
e a partir decididamente sempre de Marx, apesar de ter-lhe colocado algumas objeções. Sorel, segundo Schmitt, tinha esperanças de que o proletário criasse uma moral de produtores econômicos. De acordo com Schmitt, né, o mecanismo da produção criado pela era capitalista possui uma normalidade racionalista inerente que pode ser destruída com a coragem extraída de um mito. O modo de pensar de Marx ainda se prendia ao tradicional, o que significava, na época, ao burguês, e assim permaneceu na dependência intelectual de seu oponente. Mesmo assim, justamente na construção que fez do burguês, ele, Marx, realizou um trabalho imprescindível para o mito, no sentido de que lhe deu Georges Sorel. Schmitt reconhece que não se pode negar o grande significado psicológico e histórico da teoria do mito. Até mesmo a construção do burguês, feita com os meios da dialética hegeliana, serviu para formar a imagem de um rival no qual se poderia concentrar todos os sentimentos de ódio e desprezo. O autor acredita que a história dessa imagem do burguês é tão importante quanto a história do próprio burguês, uma figura caricatural criada pelos aristocratas do século XIX e foi adotada pelos artistas e poetas românticos que o sucederam. Na Rússia, segundo Schmitt, comungaram-se todas as energias que haviam criado essa imagem. Tanto o russo quanto o proletário passaram a ver no burguês a encarnação de tudo aquilo que ameaçava, como um mecanismo mortal, o seu modo de vida. Schmitt observa que Sorel acrescentou à última edição dessa obra, Reflexões sobre a Violência, uma apologia a Lenin, declarando que este é o maior teórico do socialismo depois de Marx, comparando-o como estadista a Pedro o Grande, um czar russo, considerado por muitos como o maior. Entretanto, aduz Carl Schmitt, na Rússia não se assimilou mais um intelectualismo europeu ocidental, mas muito pelo contrário. O uso proletário da força, pelo menos, conseguiu com que a Rússia voltasse a ser russa, que Moscou voltasse a ser a capital e que fosse eliminada a camada superficial europeizada do país que renegava a própria Rússia. Perdão. O uso da força pelo proletariado fez com que a Rússia voltasse a ser moscovita. Nas palavras de um marxista internacional, esse é um elogio estranho, pois mostra que a energia do sentimento nacional é maior que o mito da luta de classes. Outros exemplos de mito mencionados por Sorel, segundo Schmitt, provam, na medida em que se manifestam nos novos tempos, que o mito mais forte está sempre no sentimento nacional. As guerras revolucionárias do povo francês, as lutas de libertação espanholas e alemãs contra Napoleão são sintomas de uma energia nacional. Schmitt afirma que a teoria do mito é a mais forte expressão da perda da evidência do racionalismo não relativo do pensamento parlamentar. Quando os autores anarquistas, em função da inimizade contra a autoridade e a unidade, descobrem o significado do mítico, então contribuem esses autores, sem o saber, para a fundamentação de uma nova autoridade, um novo sentimento de ordem, disciplina e hierarquia. E o perigo dessas irracionalidades, logicamente, é expressivo. Alguns restos de agrupamentos existentes serão dissolvidos no pluralismo de um número
incalculável de mitos. Schmitt destaca que, para a teologia política, isso é o politeísmo. Do mesmo modo que todo mito é politeísta, e como uma forte tendência contemporânea na época dele, tá? Não pode ser ignorada. O autor conclui que talvez um otimismo parlamentarista espere relativizar também esse movimento. E como na Itália fascista da época, suportar tudo até poder ter esperanças de uma retomada da discussão. Talvez até mesmo colocar a discussão em discussão, na medida em que, enfim, se passe a discutir as coisas. Entretanto, segundo Schmitt, na retomada da discussão, será que esse movimento não poderia, então, contentar-se em repetir só a sua pergunta, entre parênteses, entre aspas, desculpa, sistema parlamentar, e o que mais? E considerar que, provisoriamente, ainda não há nenhum substituto para esse sistema? Esse seria um argumento frágil, segundo Schmitt, e sem condições de renovar a era da discussão. Então, aqui eu termino essa pequena apresentação, que é mais um fichamento, né? E abro aos debates, pessoal. Que esse texto, esse capítulo, toca num ponto extremamente importante e até atual, né? Que é o mito. Com certeza. Então, obrigado. Bom, primeiro agradecer, Paulo, por ter apresentado para a gente, né? Obrigado mesmo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Então, né? Só comentar algumas coisinhas, então, enquanto o pessoal vai, né, formular algum comentário, alguma coisa, né? Esse texto, então, o Schmitt depois publica ele separadamente, né? Então, você vê como que é um texto para ele também importante, né? Porque depois ele pega ele e recorta quase que integral, na verdade, não muda quase nada, e troca o título. O título ele inverte, que é o Teoria Política do Mito. Isso é curioso para a gente pensar por que, então, né? Ele faz essa, digamos assim, modifica o título e publica o texto, porque era um texto de circulação mesmo, né? Para circular e tal. E justamente esse ponto, né, que você comentou do mito, né? Tem uma passagem, né, o Paulo, um pouquinho antes, que é quando ele cita o discurso do Mussolini. Veja, por isso que eu acho bem interessante aqui, né? Porque o ponto é ele tá olhando para o fascismo, tá vendo a marcha sobre Roma ocorrer e no mesmo ato tá ali escrevendo, né? E ele cita o discurso, né? Que ele vai dizer, bom, aí a citação é assim, né? Nós criamos um mito. O mito é uma crença, um entusiasmo nobre, que não precisa ser uma realidade. É um impulso e uma esperança, fé e coragem. Nosso mito é a nação, a grande nação, que queremos tornar uma realidade concreta. Então, aí o próprio Schmitt vai dizer, não, no mesmo discurso, depois ele diz que o socialismo é uma mitologia inferior, né? Como se fosse, digamos assim, algo que, por isso que o ponto é dizer como que o mito do nacional está acima, então, até mesmo do mito da luta de classes, né? Nesse sentido do quê? De aglutinar as massas e, digamos assim, estabelecer um inimigo mesmo, e colocar elas em movimento, né? Não é à toa que ele está usando termos aqui como intensidade, coisas assim que vão aparecer depois lá na frente, né? Eu lembro uma ocasião quando a professora Letícia conversou com a gente, né? Naquele texto dela sobre o papel do mito, né, no pensamento do Schmitt, que é acho, talvez um dos melhores textos nesse sentido, assim, porque esse é um tema um pouco escanteado também, né, dos últimos 20 anos, e ela conseguiu aglutinar isso de uma forma bem interessante, assim, naquele texto, né? E eu perguntei para ela se ela via alguma relação entre esse texto aqui e aquilo que o Schmitt vai pensar lá na frente, né? Sobretudo na edição de 32 do Conceito Político e tal, né? E ela falou, olha, tem uma coisa interessante aí, não sei o quê, não tinha pensado nisso, mas talvez tenha alguma coisa aí. Mas para a gente pensar digamos assim, o porquê, então, o porquê do Schmitt ter publicado esse texto separadamente, né? Como que, digamos assim, isso aqui vai ser um ponto importante para ele, né? É interessante, curioso o exemplo, né? A Rússia, né? Então você tinha uma parte da aristocracia russa que mais falava francês do que russo. Aí vem digamos assim, o papel do nacional para expulsar mesmo essa turma que, digamos assim, mais que mais tinha interesses de fora do que dali mesmo, né? E como que isso serve para, em alguma medida, colocar as massas em movimento, né? E aí, bem, as implicações disso a gente sabe muito bem, como que de fato isso ocorre, né? Você pensar como a gente conversa sempre, né? Você pensar por exemplo, os militares brasileiros, né?
qual que é o lema, né? Braço forte e mão amiga, né? O curioso é que ninguém pergunta, né? Braço forte contra quem e mão amiga para quem? O braço forte contra quem é sempre como inimigo interno, né? Não se constitui como inimigo externo. Né? Então, enfim, só para, no fundo, o ponto aqui é como que esse mito nacional serve para aglutinar e estabelecer também um inimigo, né? Aquele que vai ser combatido. Mas, enfim, aí vocês toquem aí. Eu sei que esse é um texto também para o Caião, importantíssimo, né? Enfim, fiquem livres aí, pessoal, quem quiser comentar. Então. O Teoria Política do Mito, esse, porque na época eu queria ler ele e fiz uma tradução também, e depois que eu fui me dar conta que era o mesmo, exatamente o mesmo texto, que é esse aqui, né? Então, enfim, tem um ou outro trecho, assim, mas é bem sutil a diferença, é exatamente o mesmo texto que o Schmitt republica. E aí? Felipe, pessoal, só queria fazer só uma observação. Na reunião passada, eu havia pedido até autorização para comentar um pouquinho sobre a polêmica que esse texto provocou, né? Principalmente em razão de uma resenha que um colega de faculdade do Schmitt, que é o Richard Thomas, fez, né, em que ele acusou o Schmitt, né, de defender aí uma ditadura, de uma certa maneira, né, e que provocou a resposta do Schmitt, que é o prefácio à segunda edição, né, mas a prudência me aconselhou a não entrar nesse tema, porque ele vai demandar um tempo também, e ele é muito importante, né, porque essa polêmica foi uma polêmica realmente que ganhou uma projeção intelectual na Alemanha daquela época, tanto que um grande constitucionalista, agora me fugiu o nome, ele, na época, ele até colocou isso, que foi uma polêmica instrutiva, né? Então, eu até por isso que eu preferi concentrar nesse capítulo, principalmente pelo fato de ele tratar desse tema do mito, que realmente é algo assim que mexe muito de um lado psicológico, né, o mito, como que ele manifesta, ele movimenta, né, as pessoas, as massas, e também compreender como que esse fenômeno acontece no tempo e no espaço, é uma coisa impressionante. Quando eu li eu estava lendo esse capítulo, eu lembrei de um documentário que eu assisti alguns anos atrás na Netflix sobre a Segunda Guerra Mundial, em que lá num determinado episódio mostrou que Stalin foi orientado a fazer um discurso em Moscou, invocando os antigos generais da época dos czares, os heróis, justamente para mobilizar a população diante da invasão nazista. E como isso surtiu efeito, né? E ele não queria fazer isso, ele era contra isso, né? Mas teve que fazer, teve que, a contragosto, teve que buscar esses heróis lá, heróis, né? Ainda populares, né? Guerreiros que defenderam a mãe Rússia, né? Das invasões. E como isso surtiu efeito mesmo, como isso mexeu com a população, né? Então, é muito interessante. Eu reconheço que pouco sei a respeito do mito, né? Teoricamente, como que se é possível, o conceito, a história, mas que ele está presente hoje, isso eu vejo, né? Na realidade. Então, era isso, gente. Agora, encerro aqui minha participação, tá? Vamos lá, Caio. Bom, eu também falo parabéns aí pela exposição, né? Acho que você toca assim nas linhas de força, e como o Felipe falou, esse capítulo que foi publicado depois como texto de intervenção também, né? ele é
bastante interessante mesmo para mim, particularmente, é muito caro, assim, interessante, né? Esse diálogo que o Schmitt abre com o Sorrell, né? Com o anarcossindicalismo e com os anarquistas, né? Então, mas só um ponto, Felipe, que eu acho que vale a pena a gente destacar, que a professora Letícia falou, né, no seminário que a gente fez com ela, depois no próprio texto, né, acho que valeria a pena a gente pensar, Felipe, também numa tradução desse texto da professora Letícia, da Teoria Política do Mito, né, para ele circular aqui em língua portuguesa, né, porque é uma coisa que ela destaca no texto, né, e eu acompanhei ela na escrita do meu trabalho na pós agora, final, né, que o Schmitt ele disputava, inclusive, que ele tinha inserido o Sorrell na Alemanha como autor, né? E a primeira vez que o Sorrell aparece para o Schmitt não é nesse texto, né? É na ditadura. Né? Ele tem um longo trecho que ele vai citar o Sorrell e vai, numa nota de rodapé, ele até fala, né, que, infelizmente, o Sorrell é pouco lido. E aí o Roberto destaca na minha banca de qualificação, né? Ele destacou isso também, né? Que até nos estudos schmittianos dá-se pouca atenção à importância que o Sorrell tem para o Schmitt, né, nesse ponto de vista. Então, nesse texto ele é mais presente, assim, mais o diálogo, né? Mas ele já aparece lá em 21 na ditadura, na construção daquele texto, né? E eu sempre fico pensando, até anotei aqui para colocar, né? Porque aí até onde o Schmitt não está dando uma resposta para aí, eu sei que também interessa muito o Fernando, essa questão do mito, né? E aqui em específico o Fernando, o Walter Benjamin, né? Porque o Benjamin, na crítica da violência, na hora que a gente lê aquele texto a primeira vez, parece que o Benjamin está dialogando com o Sorrell o tempo inteiro, né? Ele nomina o Sorrell, né? Tipo, mas ele está nesse tema do mito político, né? Filosofia do mito, do irracional e tal. E, como o professor Oswaldo sempre fala, né? Esse texto do Benjamin em 21, publicado numa revista que o Schmitt escrevia e acompanhava. Então, o Agamben também destaca isso, né? Lá no capítulo 4, estado de exceção, né? Ele não escaparia da leitura do Schmitt, né? Se a gente for acompanhar nominalmente, o Schmitt só vai dar uma resposta lá no Hamlet e Hecuba, né? Mas eu não sei até onde ele não está disputando já com o Benjamin, né, esse autor. Né? Justamente, Paulo, por esse ponto que você destacou bem da biografia. Né? Quando eu fui me dedicar mais ao Sorrell aí na tese, eu até encontrei um texto, se vocês quiserem eu mando lá no grupo, de um francês, agora me foge o nome dele, o título do texto é Sorrell e o Fascismo. Né? Ele vai fazer essa parte que o Paulo fez, né? Ele é um autor controverso, ele não era muito de rótulos, assim, né? Tipo, mas controverso. A gente estava falando no começo da nossa conversa, antes de começar a reunião, sobre biografias, escolhas pessoais, né? E o Sorrell, você vê, ele é esse cara meio... Ele é um engenheiro de formação vinculado ao Estado francês, depois ele se aposenta, jovem, vai morar no interior e começa a escrever, né? Tipo, textos de polêmica e tal. E aí ele tem essas mudanças assim de posição, né? Por que isso é curioso, Paulo, aí nesse ponto, né? Porque, por exemplo, por que o Benjamin está lendo esse cara? E do ponto de vista do texto do Walter Benjamin, ele não aparece assim na crítica da violência, ele é nominado, tal. Mas você pega alguns fragmentos, textos que o Benjamin não terminou, né? O Fernando conhece também, que ele nas notas de construção do texto ele fala assim: na filosofia do direito voltar a Sorrell. Ele coloca esse ponto, né? E é essa figura meio estranha, assim, se a gente for ver do ponto de vista da biografia, né? Que depois, que você falou bem, ele acrescenta o texto dele sobre o Lenin, que é laudatório ao Lenin, né? No Reflexões sobre a Violência, na segunda edição. Eu sempre penso assim, o que está em jogo, né? Para o Schmitt, assim, claro, você colocou bem, né? A construção do mito nacional, né? Que é um mito mais forte, como ele vai dizer. Mas tem uma coisa que eu tenho até uma nota aqui que eu coloquei, né, para a gente pensar junto aqui, nessa edição que a gente tem aqui da escrita, né, que está lá no grupo, a página 61 e 62, na viragem. É curioso o argumento do Schmitt, né? A hora que ele destaca assim, uma filosofia do irracional, mas ele vê alguma mudança, tem uma racionalidade, né? O argumento é assim: surgiram novos motivos irracionais, junto com o emprego da força, né, que o ponto para ele é a ação direta, né, revolucionária, é o emprego da força. Como é que você mobiliza
a ação política para isso? Como é que, se você ficar no discurso mesmo aqui, é interessante esse diálogo, né? Se você ficar preocupado com o socialismo científico, aí o Fernando ajuda a gente com isso, né? Racionalidade, filosofia da história com dialética que vai ao fim da história, a revolução está ali na esquina, né? Tipo, é inevitável, né? Bom, aí a gente espera a revolução chegar, né? Tipo, fica nessa letargia da espera, né? Acho que me diz, não o racionalismo reversível, ao seu contrário, depois de atingir um exagero extremo. O racionalismo fantasiado de utopias, mas uma nova conotação geral do pensamento racional. Então, esse filosofia do irracional, ela tem uma nova conotação para a racionalidade, né? Por quê? Porque o Sorel, no texto dele, ele ataca diretamente os socialistas parlamentares, né? Tipo, a social-democracia, no contexto de Weimar. O Benjamin vai fazer esse movimento e o Schmitt também está vendo esse movimento, que os caras estão dentro do parlamento, né? A situação histórica do parlamentarismo atual, ele vai atacar o quê? Essa racionalidade política parlamentar, ela não mobiliza ninguém para nada, mas gera muita insatisfação, gera muito descontentamento. Então, há um movimento racional de um certo cálculo aqui para como é que você chega nisso. Você chega nisso mobilizando o que ele vai chamar na sequência de instinto, uma certa intuição política que ataca o instinto, mas isso tem um elemento racional ainda, de perceber racionalmente o que está, digamos assim, em jogo, fundamentalmente. O que está em jogo é essa energia política instintiva, né, de insatisfação, que a representação parlamentar liberal ela não se preocupa, né, como ele vai dizer ao longo do texto todo. Né, ele vai dizer assim, fica esse jogo de cena, para a gente facilitar as coisas que a gente já discutiu aqui, né, as coisas são decididas nas antessalas, né, o povo está nessa situação porque ele não se sente representado. Meio que aí você está dizendo, Paulo, o texto é extremamente atual. Eu concordo contigo. Né? Tipo, fala para o nosso tempo? Fala para o nosso tempo. Um texto de 100 anos atrás fala para o nosso tempo. E aí ele vai dizer, então, né, uma nova crença no instinto e na intuição. Então, a minha nota até assim, para mim, né, para atentar para essa ligação dos motivos irracionais com uma nova conotação da racionalidade. Essa nova conotação da racionalidade me parece que ele está querendo colocar numa chave de uma certa, não sei se o Fernando concordaria com isso, acredito que sim, uma certa racionalidade mítica, né? Tipo, uma apreensão racional do elemento mítico, assim. Mas não para você ficar naquele discurso cartesiano de controle que a racionalidade vai fazer, mas um movimento da racionalidade para entender, vamos dizer assim, esse jogo da ação política, né? Que você agora tem que, não é o Habermas, né? Uma racionalidade política democrática, comunicativa, não. Você faz esse movimento racional de enxergar que o que está em jogo agora é o elemento instintivo, é uma intuição, como o Alessandro gosta também, né, Fernando? Por isso que o Bergson é um autor que está por trás aqui também, né, que é um pensador que pensa na chave da intuição, né? Você coloca, vamos dizer, você desloca esse ponto para o elemento, vamos dizer assim, para tentar mobilizar o instinto, né? Essa força instintiva, essa energia política para a ação direta, né? Por caso do Benjamin, para a revolução, né? Por causa do Schmitt, bom, eu vou fazer esse primeiro comentário, assim, para não ouvir mais os colegas aí também, os amigos, mas esse ponto eu acho que é fundamental, assim, nesse diálogo com o marxismo aqui, no limite, porque nós vamos ver que ele vai dizer que a ditadura do proletariado ela está dentro dessa chave ainda da racionalidade científica, e por aqui vai se perder alguma coisa, né? E no limite a gente acho que tem um elemento importante para considerar. Ele está atrás também porque aparece o conceito de ditadura no Marx, né? Ditadura do proletariado. Então, que também é o alvo dele lá na ditadura, né? No livro da ditadura, né? É o ponto lá final que ele vai dialogar no livro. Mas acho que pelo menos para mim, né, esse primeiro ponto aqui é curioso, assim, né? Fora os que o Paulo destacou, né? Bakunin, Proudhon, né? Os nomes dos anarquistas que ele vai colocar aqui, né? Com gradações diferentes de importância. Também o Bakunin é muito mais importante, porque ele é muito mais, vamos dizer assim, violento do ponto de vista da argumentação, do que ele deve defendendo, do que o Proudhon, né? O Proudhon, para ele, vai dizer assim, o Bakunin meio que mostrou tudo. O Proudhon, perto do Bakunin, ele não passa de um pequeno burguês moralista, né? Tipo, a coisa é muito mais séria na Rússia. Mais ou menos assim que a gente vai ver o movimento do argumento.
Mas acho que por aqui, Paulo, esse é um ponto também interessante, por que que o Sorrel está aqui, né, da gente recuperar aqui você destacou bem da biografia, é um personagem meio estranho, né, assim, é legal também a gente ver esses personagens, assim, né, o cara vai, na vida ele vai mudando de posição, né, mas o Schmidt está capturando num diálogo, isso aqui me parece, e disputando, inclusive, com o Benjamin, até alguma medida, quem que está falando, quem que está introduzindo esse autor na Alemanha, nesse momento aqui. É muito curioso isso aqui. É, o Kai, diante do que você estava falando aqui, eu pensei o seguinte, tem um detalhe aqui que Carl Schmitt cita, né, de Donoso Cortés, né? Ele fala, olha, Donoso Cortés viu, hein? Os partidos trabalham para o socialismo. Isso aí é um detalhe que me chamou a atenção, né? Porque tem todo um fio condutor. Quando você começa a ler essa obra de Carl Schmitt sobre o sistema parlamentar, né? Sobre os fundamentos, perdão, né? do parlamentarismo. Você vê os dois primeiros capítulos focados no parlamentarismo, depois já no terceiro ele vai falar do marxismo, né? E no quarto, do que ele chama das teorias irracionais, inclusive até colocando esse exemplo, ao meu ver, interessante, da Rússia, né? Que surpreendeu, né? Ou seja, a Rússia voltou a ser Rússia após a Revolução Bolchevique, que era talvez até impensável, né, na época, isso. Fala assim, pô, mas como que os bolcheviques conseguiram fazer isso? Mudaram até a capital e a Rússia passou isso. Mas aqui tem o que ele quer realmente, assim, um dos pontos que ele quer, a meu ver, e eu estou falando bem superficial, tá, gente? Que é um dos pontos que ele quer atacar, que é o socialismo, né? Por isso que aí justifica, ele pega Donoso, mas ele não coloca a posição dele, né, Schmitt, expressamente, mas ele usa Donoso. Olha, Donoso viu isso. Os partidos trabalham nesse sistema, os partidos estão trabalhando para o socialismo. E aí ele parte para cima do socialismo, né, nos dois segundos capítulos. Seguintes capítulos, né, o terceiro e o quarto. Então, eu só estou colocando isso para vocês aí, se tiverem alguma observação, que seria muito bom, porque me parece assim, o livro começa falando do parlamentarismo, mas o objetivo é o socialismo. O objetivo é isso. Tudo bem, uma obra que foi publicada em 1922, num período extremamente conturbado, especificamente lá na Alemanha. Você tinha do outro lado, lá na Rússia, uma revolução socialista, né? Ou como alguns chamavam, né? Comunista, errado, mas fazer o quê, né? Fala tudo. E você, na própria Alemanha, você tinha um debate mesmo sobre parlamentarismo, né? Antiparlamentar e a defesa do parlamentarismo, na própria Alemanha, mais do que em outros países, que é uma coisa bem interessante também. Então, tem todo um período, aí, um momento que a obra foi colocada, mas hoje, 100 anos depois, lendo essa obra, se percebe que ele tem um objetivo mesmo, né? O objetivo não é bem o parlamento, o objetivo é atacar, né? Isso numa percepção superficial que eu estou fazendo, né? Então, se vocês tiverem alguma observação aí, ou até contestar isso que eu estou, essa percepção que eu tenho, eu fico Acho que bem não grato, tem, tá assim, bom? Paulo, eu não contestaria, não, eu concordo contigo, assim, até coloquei com uma notinha, né? Schmitt, o Donoso do século XX, né? Tipo, porque eu acho que aqui, claro, acho que muitos de nós, eu declaradamente até, né, textos, assim, acho que a leitura que o Roberto faz e a luz que ele lança para as escolhas que o Schmitt faz, né, na teologia política para os conservadores, Donoso entre eles, né,
ela ilumina um pouco o nosso caminho aqui. Eu acho que vamos dizer, pelo menos eu e o Felipe, declaradamente, Fernando, textos, né, a gente fala que acompanha a leitura que o Roberto faz, sabe, que a gente, nós fomos aluno do Roberto no curso que ele deu em Marília, né, Teoria Política do Conservadorismo, né, e acho que que eu acho que é interessante, por quê? Porque o Donoso, ele olha, ele critica quem lá? O Proudhon, né, tipo, e é curioso porque ele não vê o Marx, né, assim, o Marx século XIX já está ali escrevendo alguns textos também importantes sobre a Revolução e tal, a Guerra Civil na França, mas ele está falando com o Proudhon, né, e, e acho que esse ponto aqui, Paulo, você tem razão, assim, a crítica do sistema parlamentar, acho que aqui é uma crítica dupla, né, no texto. É o diagnóstico declarado crítico do sistema parlamentar, que é a República de Weimar, né, me parece aqui que ele está, em alguma medida, criticando também. Mas aqui, os anarquistas e os socialistas, os comunistas, são as forças políticas também que estão na rua, vamos dizer assim, né, em luta concreta na Alemanha. E sem contar os nazistas, né? Eles estão se matando na rua. E o Schmitt, me parece que ele está atrás de combater o discurso da revolução. Porque o que os anarquistas representam, em última instância? O aumento da intensidade da política, da luta política, né? Levada talvez a consequência última, que é a derrubada do Estado, ou seja, eles pregam tudo que o Schmitt defende, né? O Estado, Deus, né? Eles pregam a derrubada de tudo isso, né? Da forma Estado, da religião. Então, aqui, meio que você tem razão se você está pensando, eu estou aqui conjecturando, que o Schmitt está atualizando o Donoso, né? Tipo, porque, na minha impressão, também ele está fazendo isso, né? Ele falou, o Donoso viu tudo, porque o momento do Donoso também é um momento de confronto intensificado, né? Em 1849, ele escreve o Discurso sobre a Ditadura, um ano depois da Comuna, né? Então, ele está vendo um momento de bastante luta política, assim, intensificação, né? Então, e o Schmitt meio que parece estar vendo que na Alemanha a situação é meio parecida, assim, né? Tipo, em alguma medida. Por aqui, eu tenho por isso que esse combate de dizer que o socialismo tem um mito inferior, né? Tipo, essa crítica, né? Do ponto de vista da racionalidade científica, tem um trecho lá na frente que ele vai falar que a ciência não tem o direito de dominar, porque ela não é a vida, né? Ela não cria nada, né? Tipo, você vê, você cria um argumento teológico, assim, o Fernando gosta disso aí, né? Tipo, que quem cria é Deus, né? Tipo, isso aqui ele acompanha alguma medida, não só o Donoso, mas o Demétrio, o Bonal, né? Quando eles, nos textos deles, né? Eles vão dizer que como os seres humanos estão se afastando de Deus, do catolicismo em específico, o poder constituinte pensado pelos constitucionalistas é um artifício, é só vamos dizer assim, uma arrogância da racionalidade humana. Porque ele não pode construir nada, porque quem pode criar as coisas e constituir alguma coisa sólida, permanente, é Deus. Né? Tipo, e esses caras estão dizendo assim, não, que Deus aqui, rapaz, isso aí é conversa fiada de carola, né? A força está nos seres humanos, os seres humanos são bons, né? Tipo, tem até um colega que foi orientador da professora Letícia, inclusive, que é bastante interessante, porque ele trabalha os anarquistas dentro da Faculdade de Direito da UBA, né? Que é o Aníbal Daura. Inclusive, Felipe, pessoal, a gente podia pensar, né, vou fazer uns seminários sobre esse texto no segundo semestre, para fechar nossos encontros, de repente falar com a professora Letícia, se a gente chega no Aníbal, né, que foi orientador dela, para ele participar, né, para ele falar ele tem um livro, inclusive, que eu usei na tese, depois eu mando lá, o homem, Deus e o Estado, né, que ele está comentando esse texto, né, o Schmitt e esse texto, né, e pela via, ele conhece profundamente Bakunin, os anarquistas, né, e aí eu meio que acompanhando o Aníbal aqui, né? Ele dizendo assim, ó, no fundo o discurso deles era revolucionário e derrubar toda a ordem que o Schmitt queria manter de pé. Né? E aí o Donoso, que você falou, ele viu tudo, ele viu muita coisa importante do século XIX, o Schmitt sabe, e o Schmitt está acompanhando ele, em alguma medida. Ó, o problema aqui seria a democracia parlamentar liberal, ela não é forte o suficiente para combater esses caras, né? Porque eles estão vindo para derrubar tudo, né? Tipo, isso daqui. E ela não tem força, né, para segurar. Tu vai ficar falando o quê? Você vai ficar conversando para ver se o cara é justo ou não o que ele está fazendo? Ele já mandou sua justiça para o vinagre. Bom, só lembrar o Trotsky tem lá
um texto interessante, né, sobre, toca lá as teorias da justiça, que a moral deles não é a nossa, né, tipo, então, o Schmitt diz que conhecia essas coisas, né, então, tem esse ponto, eu acho que você tem muita razão, assim, concordo plenamente, assim, o Donoso é meio que o guia, né, o Guintermacht que escreve no texto, no último livro que o Roberto organizou do Carl Schmitt lá, né, como é que é, Felipe? O Donoso é o anjo da guarda, né? Ele fala, né? É o Carl Schmitt, o Donoso do século XX, né? É o É, Guintermacht coloca isso, Carl Schmitt, o Donoso do século XX, e ele fala lá como é que é? Entre o inimigo e o anjo da guarda, né? Aquele texto lá, sim. né? E ele fala que o Donoso é meio que o anjo da guarda, o Guintermacht fala assim, o Schmitt É porque escutava o Donoso para pensar essas coisas na polêmica, né? Acho que ele por aqui a gente tem comenta uma que pista. Hã? ele comenta que um dia o Schmitt virou para ele e disse: Ontem eu sonhei com o meu amigo Thomas Hobbes. Aí o médico, bom, se o Hobbes é o amigo, o Donoso é o anjo da guarda. É isso, é isso, é isso. Aí tem naquele livro lá, Paulo, você tem do Roberto, né, que ele organizou o último, com a capinha roxa, vinho lá, tem só a foto Schmidt, né, Carl Schmitt, tem o capítulo do Guintermacht, que é esse texto aí. Ele fala isso, então, assim, o Donoso é meio o anjo da guarda do Schmitt, assim, quando ele tá, vamos dizer assim, quando ele vê que a coisa é de tremor, ele consulta o amigo dele que está no céu, né, tipo, E aí, e aí ele reage, né? Tipo, por isso que talvez aqui, Felipe, por isso que esse texto foi para circulação, né? É uma consulta direta aí o amigo dele que está no céu, né? Olhando por nós. Então, por aqui eu acho que você tem muita razão, sim, Paulo. Ele está acompanhando, em grande medida, o Donoso, né? Assim, no diagnóstico, né? Que começou no século XIX. Não sei, Felipe, acho que também tem esse ponto aí, né? É, o texto que o Felipe. Tá mutado, Felipe. Seu tá fechado, seu áudio. Ah, vocês estão conseguindo ver o texto aqui? Sim, sim. Então, esse texto aqui eu não conhecia há pouco tempo, assim, né? Que é os Sucessos de Roma, do Donoso, né? Eu não estou conseguindo, deixa eu só mudar aqui. Vocês estão vendo ele aí bem? Então, esse texto foi publicado em 1848. O finalzinho, cara, eu queria ler só esse trechinho aqui. Mas então, Os Sucessos de Roma, né? Tem 4 páginas, é bem curtinho. Se vocês quiserem, depois deem uma olhada, né? Mas é bem legal, assim. O Schmitt não cita, pelo menos eu não vi nenhuma referência a esse texto específico, né? Mas olhem isso aqui, né? Então, é ele falando contra o que está acontecendo, o furor todo na Europa, não sei o quê, né? O Donoso, né? Povos, ouçam, multidões extraviadas, prestem atenção e cuidado, porque à medida que os crimes se acumulam, a hora da expiação se aproxima. Nem o mundo em sua paciência, nem Deus em sua misericórdia podem suportar por mais tempo tão horrendas bacanais. Deus não colocou seu vigário no trono para cair nas mãos de assassinos traidores. O mundo católico não pode permitir que o guardião do dogma, o promulgador da fé, o pontífice santo, Augusta ou infalível, seja prisioneiro das turbas romanas. O dia em que o mundo católico permitir tamanha injustiça, o catolicismo desaparecerá do mundo. E o catolicismo não pode desaparecer. Antes dos céus e a terra, os astros e os homens passarão com estrondo e tumulto. Deus prometeu um porto seguro para a barca do pescador. Nem Deus nem o mundo podem permitir que a demagogia alcance seu promontório seguro e altíssimo. Sem a igreja, nada é possível além do caos. Sem o pontífice, não há igreja. Sem independência, não há pontífice. A questão, como colocada pelos demagogos de Roma, não é uma questão política, é uma questão religiosa. Não é uma questão local, é uma questão europeia. Não é uma questão europeia, é uma questão humana. O mundo não pode permitir, e não permitirá, que a voz do Deus vivo seja o eco de uma dúzia de demagogos do Tíbio, e suas sentenças sejam as sentenças de assembleias tumultuosas, olha lá, independentes e soberanas, que a demagogia romana confisque para si a infalibilidade prometida ao bispo de Roma, que os oráculos demagógicos substituam os oráculos pontífices. Não, isso não pode ser e não será, a menos que tenhamos chegado aos tempos apocalípticos terríveis, em que um grande império anticristão se estenderá do centro aos polos da terra, em que a Igreja de Jesus Cristo sofrerá desmaios terríveis, em que o sacrifício tremendo será suspenso uma única vez, e em que, depois de catástrofes sem precedentes, a intervenção direta de Deus será necessária para salvar sua igreja, para derrubar o soberbo e precipitar o ímpio. No ponto em que as coisas chegaram, uma solução radical é extremamente urgente.
As sociedades não podem mais continuar assim, e é necessário que a demagogia acabe, ou que a demagogia acabe com as sociedades humanas, ou reação ou morte. Deus nos dará em sua justiça a primeira opção para nos salvar em sua misericórdia da segunda. Então vejam só, né? Então esse ponto que ele colocou, né? Os tempos que exigem grandes decisões, bem, ok, Donoso via com muita clareza, né? Ou reação ou morte. Não tem uma terceira, digamos assim, uma terceira via. Esse texto aqui eu não conhecia, né? Mas o ponto é justamente ele falando sobre a democracia. Em alguns pontos aqui ele vai falar disso, né? Como que, enfim, no fundo é a democracia ou digamos assim, esse poder popular que está começando a pipocar, né? Ali, que é a soberania popular, noções desse tipo que é, digamos assim, o grande problema mesmo. Vê isso com a pior das coisas, né? E isso vai chegando até Roma. Ele vai dizer, bom, isso está tomando conta de tudo, inclusive chegando à Igreja Católica, digamos assim. Mas esse é um texto que o Schmidt mesmo não cita. Pelo menos não vi nenhum texto ainda. Mas é bem interessante para a gente ver o modo, digamos assim, como o Donoso, tá vendo, Paulo? Como o Donoso pensa. Ou Poxa, reação ou obrigado, morte. Felipe. Se puder enviar no grupo lá o Eu vou arquivinho, agradeço, mandar, tá? porque é um texto bem curto, mas é muito bom para ver, digamos assim, parece que você, poxa, o Schmidt É, assinaria embaixo. ô, Felipe, mas esse texto ele foi escrito aí no calor, né, da comuna lá, né? Sim, Acho que o ano sim. é É, tem, 1948, esse ali, desculpa, eu não gravei, é, mas é é por aí. ele publica em 30 de novembro de 1848. Ou seja, Então antes, tá aí, é no calor do momento da no coisa, calor, né? e É, depois o discurso sobre a ditadura vem em 49, né? Acho que é. Em 49 de fevereiro, por aí, uma coisa assim. 30 de janeiro, uma coisa assim. incrível. Vou mandar já lá. Mas eu achei muito interessante esse capítulo 4 do, aqui da obra de Carl Schmitt, quando ele pega essa questão da Rússia, dessa surpresa que a Rússia fez, né, na Revolução Bolchevique, ou seja, ela, de uma certa maneira, rechaçou aquela europeização que estava em curso, sei lá, né, estava lá, e ela buscou ser russa novamente, né? E, e eu não posso negar que eu lembrei agora do que recentemente, né, desse teórico russo, lá, o Dugin, né, toda essa teoria, né, da Rússia, não é Europa, a Rússia, né? Então, como que Schmitt viu isso lá atrás, assim, mas logo no início da Revolução, e colocou isso, né? Verbalizou, achei muito interessante, e isso merece mesmo uma reflexão, porque vira e mexe esses mitos, né? Estão ali, né? Eles não morrem, eles continuam, é incrível, e eles ressurgem, né? Agora, de uma certa maneira, eu estou vendo ele na Rússia, nessa guerra, tem esse mito da Rússia, né? Dessa desconexão com a Europa, com o Ocidente. Eu acho muito interessante isso, né? Em que pese eu não tenho um conhecimento teórico, mas eu estou envidando esforços para isso, porque realmente a compreensão é necessária, principalmente para nós ocidentais aqui, sul-americanos, né? Que não estamos lá no calor da guerra, lá na Europa, né? Dessas discussões, mas a gente está observando, né? Nós estamos vendo isso, que é muito importante, a meu ver, essa questão aí dessa regionalização, desses mitos locais, como eles ressurgem, como eles estão lá latentes, e de um momento para o outro eles eclodem e surpreendem o mundo, né? Eu achei muito interessante essa questão, essa análise, né? Posso dizer uma análise, entre aspas, que ele faz aí desse aspecto da Revolução Russa, né? Se vocês tiverem alguma coisa... Ô, Diogo, tá aí? Tudo bom? Quer falar alguma coisa, Diogo? Aproveita aí, nem que seja para me criticar, por favor, rapaz. Estou falando da Não, Rússia aqui. tô só aprendendo aqui. Não, comigo você não vai aprender mesmo. E aí, gente, o que vocês acham? Agora, e aí, só enquanto vocês vão pensando, assim, até para a gente conversar um pouquinho disso, julho agora a gente dá aquela pausa, né?
Em Uhum. agosto nós retornaríamos com o catolicismo romano, é isso? Sim. Caião, Berto, é isso, né? Acho que é, né? Ficou os dois textos de 1923 para esse ano, né? Isso, digamos assim, comemoração, né? Vocês lembram quando foi, no caso do 21, a gente leu, a gente discutiu a ditadura, né? Eu não lembro. Tio, Que aí não deu, a gente fez um pequeno evento, não deu para fazer o evento em homenagem aos 100 anos da ditadura. mas fizeram, né? Na escola grande, Vila Cã. É, Nós estamos, ano que vem nós estamos meio de folga, né? 21, 100 anos da ditadura, 22, teologia política, 23, esses dois textos. Ano que vem a gente está de folga. Voltamos isso. em 1928. Aí dá para pensar outra coisa, né? O pastor Pedro está Mas, entrando ali, ó. O Felipe. que legal. Mas, ó, eu não sei se vocês quiserem, a gente podia até, de repente, encaixar um momento aí para discutir essa polêmica que eu achei Do tão Toma? assim, do Toma, né? Inclusive, eu estou até estudando um pouco ele, né, para conhecê-lo. Ele foi um grande democrata, nossa, ele assumiu um papel assim impressionante. E ele enfrentou Carl Schmitt, né, de uma maneira extremamente educada, né, polida, inclusive elogiou, né, muito texto de Carl Schmitt, mas foi duro, né, foi duro no sentido de dizer que Carl Schmitt só estava olhando o parlamentarismo por um ângulo só, e o parlamentarismo é muito mais amplo, né? E essa questão da publicidade, isso você também tem nas comissões, né? Ele disse, ele defende isso. E aí Carl Schmitt tem a resposta que ele insiste, né, insistiu junto ao editor lá para que fosse publicada como prefácio na segunda edição, né? E eu achei muito interessante agora, mas eu achei interessante que Carl Schmitt não colocou todos os argumentos de Richard Thomas, ele só pegou essa questão da publicidade, mas Richard Thomas não foi assim, ele não, ele não desconsiderou isso, né, na resenha dele, não foi bem isso, né? Eu vi que Carl Schmitt aí, desculpa a expressão, ele foi um pouco malandro nesse prefácio aí, né? Ele procurou se defender mais do que realmente entrar numa discussão. Me parece que o argumento de Richard Thomas foi bem assim, bem prudente, bem lúcido nesse aspecto. Quando você não pode criticar o parlamentarismo só por uma questão assim, não tem aquela publicidade, aquela discussão em plenário, como se tudo tivesse que ocorrer no plenário, como se não tivesse necessidade de comissões, né, de grupos, dos próprios partidos entre si, neles mesmos, fazerem as reuniões e decidirem alguns temas. Então, essa discussão me parece, essa polêmica, né, que Rudolf Smann, foi aquele autor lá que eu esqueci no começo lá que eu estava falando para vocês, que ele disse que foi de uma das controvérsias mais instrutivas sobre teoria do Estado naquele período lá. Então, se vocês quiserem, de repente, no futuro aí, a gente bater um papo sobre isso aí, que eu acho interessante, né? Esse texto de Carl Schmitt é realmente surpreendente, esse do parlamentarismo em alguns aspectos aqui. Mas vamos para o catolicismo, né, no próximo semestre. Acho que é importante a gente. Estava até falando com o Felipe aqui, que eu tenho também essa versão original, só que física, né, na edição que o Felipe me deu das obras completas do Donoso, né, de Roma. O Felipe me deu aí de presente, né, os dois volumes. E peguei aqui para ver, Felipe, no começo do texto ele acusa a democracia, né? Ele fala, como assim essa democracia feroz, selvagem aí contra o vigário de Cristo? E aí, o que é interessante o Felipe lembrar desse texto, né? Porque veja lá, o segundo semestre a gente vai ler o catolicismo, lembra como é que começa o texto? Há um sentimento anti-romano. Né? É forte, né? Você vê esse ponto aí, Paulo, então, vamos entre aspas, né? Da atualização do Donoso. Né? Tipo,
nesse texto que o Felipe destacou aqui dos sucessos de Roma, né? Acho que tá os dois, tá uma chave para a gente explorar de repente, né? Esses dois textos que a gente vai ler esse ano, né? Que ele publicou em 23, né? Situação História Espiritual e o Catolicismo Romano. Porque em alguma medida esse texto tinha 4 páginas, né? O Felipe falou do Donoso Cortez, ele não, e é curioso que ele não cita o Donoso nesse texto, né? Ele não fala. Mas a influência parece que a gente está encontrando, vamos dizer, como o Dolgão gosta de dizer, né, Felipe? Nós estamos encontrando a digital. Você percebe? Ele dialogando com o Sorrel, né, com todo mundo aí, mas a digital, vamos dizer assim, de estruturação, de sustentação, a gente está meio que encontrando no Donoso Cortez. Né? Tipo, bem, talvez é interessante. O Felipe já fez a tradução do texto, né? Só uma coisa que eu lembrei, Felipe, falei para você que também dá pensar publicar, só que o Alan falou uma vez para mim, no nosso tempo a gente tem que tomar cuidado para não dar arma para o inimigo, né? Porque esse texto, se cair em mãos erradas, a gente vai pagar um preço nele. Mas esse ponto é interessante que o Paulo falou também, né? E pensar, da gente explorar talvez esse segundo semestre, o catolicismo que é um texto curto, com esse texto do Donoso, hein, Felipe? Talvez, né? A gente pensar, programar junto, assim, é um textinho pequeno, né? Você já disponibilizou lá no grupo, dá tempo de todo mundo ler. Para a gente ver se a gente fecha mesmo essa digital do Donoso que a gente tá encontrando aqui, né? E aí fica também esse texto do Ginter Maschke, né? O comentador aí que ele fala do Donoso como o anjo da guarda, que seria o anjo da guarda do Schmidt, né? Vale a pena a gente fazer essa leitura cruzada, então, desses dois textos e o Donoso e o Ginter Maschke, né? Quando eu tiver aí para o Maringá, eu posso digitalizar esse texto do Magic para a gente, esse capítulo. Aí eu mando no grupo. Assim que eu E aí você digitalizar, pega e manda tudo, você já mandou o Donoso, a gente manda o catolicismo e o Ginter Maschke junto aí. E aí dá para fazer em julho, né? Que vai ser só em agosto que a gente vai voltar. Uhum. E pensar também, bom, acho que do texto a gente explorou tudo, né? Pensar sei lá, o fechamento, né, no final do ano, seminário aí, tem de repente, se vocês quiserem, eu já mando um e-mail para a professora Letícia, meio que para sondar ela. Eu tinha o contato do Aníbal no Facebook, mas eu não uso mais Facebook. E Instagram acho que ele não tem, porque às vezes eles respondem por esses e-mails também, né? Mas dá para falar com a professora Letícia, dela fazer o contato, né? Com ele, de repente a gente pensar no seminário uma mesa com ela e ele, né? Tipo, ver acho com que seria ela. legal, porque, assim, pelo cronograma, suponhamos aqui que a gente, agosto a gente discutir, e em setembro a gente mata, talvez, isso, né? O catolicismo, não sei. Outubro a gente já vai estar, digamos assim, bastante tempo a gente organizar alguma coisa, né? A internet caiu. Você não caiu, não, você tá aí. Ah, eu tô aqui ainda. É que para mim tem a volta. Eu estava comentando, né, que às vezes até setembro a gente consegue discutir esses textos, né? Porque o catolicismo também é um ensaio, enfim, dá para discutir às vezes uma ou E duas lembrando que tem, né, eu lembrei aqui, Felipe, reuniões, né? tem aquela O edição da contexto conhece Fora, aqui, então acho que é da possível. revista da PUC Paraná, de Filosofia, que tem um número sobre o catolicismo romano, né? O Roberto tem texto, o Antônio Bento, o Alexandre Franco de Sá, tem um número só sobre o catolicismo romano, né? Que não, só sobre o catolicismo, o problema da representação, mas tem muitos textos comentando o catolicismo romano, né? Para a gente ter material de apoio, assim, comentários, né? Dos textos, né? E por ali também a gente pode pensar esse seminário aí com mais alguém, né? Não sei se o Roberto pensou em alguém também, né? A gente convidar alguém, né? Pro final do ano, para a gente fechar. A gente tá sempre abrindo e fechando, né? Com participações assim. Dá para pensar no Aníbal, talvez mais alguém, 2 dias, talvez, né? Para a gente fechar, né? Bom, lá na revista, a gente tem uns indicativos assim, de quem teria. O Antônio Bento, de repente, né? O Roberto tem bastante amizade com ele. A gente pensar também. O Antônio Bento tem uma leitura bem legal assim, da crítica, né? Desses textos. Assim, né? É uma boa. Eu acho que a gente tem tempo, dá para fazer
Então, pensar uma coisa assim bem legal, assim. Ainda mais assim, para convidá-los com tempo também, para que eles possam, né, participar com a gente. Mas e aí, gente? Algum Legal. comentário mais do texto? Do que acham também do cronograma? Se é possível, se não é? Acho que é, né? A gente dá essa pausa agora, julho, né? E aí volta depois com o catolicismo romano. Uhum. Depois eu vou mandar já no grupo, já eu tenho o arquivo que já vão enviar ali. Eu tinha algumas coisas para falar, mas que até queria compartilhar, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade, que são dúvidas, né? Dúvidas que assaltam a gente quando se começa a ler Schmitt, pensar, Manda ver, refletir. Paulo, manda ver. Rapaz do céu, e você começa a ler também alguns, alguns textos, né? Até comentar aqui com vocês, né? Eu tenho uma edição aqui desse livro espanhol, e que a apresentação é feita por um professor lá da Universidade Autônoma de Madrid, professor Manuel Aragón, em que ele critica, ele fala assim, ele coloca na apresentação deles que Carl Schmitt ele critica, deixa o parlamentarismo sem saída, né? Não coloca aparentemente nada no lugar, né? Mas ele quer sim algo, e ele defende algo, que é a ditadura presidencial. Mas é uma interpretação, né, gente? Para uma pessoa que está chegando como eu, né, é difícil, sabe? Eu preciso de mais elementos para chegar numa conclusão dessa. Você faz uma crítica a um sistema, por exemplo, parlamentarismo, não quer dizer que você está defendendo uma alternativa. Tanto que ele finaliza esse capítulo 4 aqui, Schmitt, como uma necessidade de discussão que não estava, pelo menos para quem está lendo, né, não estava ocorrendo essa discussão. E que Carl Schmitt fala, precisa discutir, precisa realmente colocar isso em, em, no escrutínio, precisa realmente colocar as claras. Então, são dúvidas que vão assaltando a mente da gente. Esse professor também, Manuel Aragão, ele fala, olha, Carl Schmitt não é analista. Ele não, no texto dele não é de análise, não. Ele é um texto teológico. Então, que ponto que você diz que você está fazendo uma análise, mas na verdade você está teologizando, você está talvez dogmatizando, ou contestando um outro dogma, sabe? São tantas observações, isso está na apresentação, logo você começa, antes de você ler o texto, você já se depara com isso, que realmente provoca tantas dúvidas, tantas, por isso que eu vou precisar voltar algumas vezes a esse texto aqui, até começar a achar uma compreensão sem julgamento. Eu não estou julgando Carl Schmitt, tá? Eu não vou, eu me recuso a julgar, tá? Eu me Acho que aí, recuso Paulo, a a gente volta colocar um rótulo. na conversa que a gente teve no começo, assim, evitar o rótulo é importante, mas a gente me parece assim, né, também como eu compreendo isso, né? A gente está diante de um autor que tomava posição, né? Tipo, então, não sei, Roberto teve na Universidade Autônoma de Madrid, né? Não sei se nem se ele não conhece esse professor, né? Eu acho interessante esse prefácio, né? Porque aí vamos dizer assim, talvez a gente está diante de um, assim, o que se, quando a gente fala do Donoso, a gente está falando do Schmitt na Espanha, né? E dentro aqui todo mundo que estuda o Schmitt aqui no grupo, né? Como eu falei, aqui em alguma medida a gente tem uma leitura que nos apoia, que é a leitura do Roberto, né? Que nos ajuda a caminhar no edifício schmittiano, vamos chamar assim, né? Quando a gente vai para essa bibliografia, você vê que tem eu até falei com a meninada essa semana, tem uma polêmica sobre o próprio autor, né? Se ele é um defensor da República de Weimar, se ele é um detrator da República, né? Em algum momento, Paulo, você vai tomar posição, né? Tipo, a coisa vai ficar mais clara para você. Assim, por exemplo, eu não
discordo em nenhuma linha do que você falou, que é o comentário desse professor. Porque, para mim, também, o Schmitt ele vai apontar para a ditadura, ele vai apontar para o Estado autoritário, né? Tipo, na leitura que eu faço. E sei que existem comentários que vão dizer que não, né? Tipo, e tá tudo bem, né? O importante é a gente tentar entender melhor, né? E às vezes a gente pode mudar, como o Sorrel, né? Ele mudou de posição várias vezes. Não sei se eu vou virar um autoritário, mas mas a gente pode mudar, né? E isso é difícil também, né? Meio que o enigma. Eu vou usar aqui a expressão que usam para o Francisco Campos, né? Que é o enigma. A gente está diante de um autor meio enigmático, assim, né? Ele não fala abertamente nesse texto que ele quer, mas ele fala em outros, né? Tipo, então, o cuidado desse cara que também assumia posições dentro do próprio contexto. É um texto na polêmica. Eu trabalhei um texto na disciplina que eu dou na outra faculdade lá, da teoria política e direito constitucional, sobre Schmitt e Maquiavel, né? Mas porque eu trabalhei em Maquiavel, e aí eu mostrei duas leituras sobre Maquiavel. O Schmitt na leitura mais tradicional do Maquiavel como conselheiro de príncipes, e o Toni Negri falando em outra chave, né, para você ver. Aí todo autor, grande autor, ele tem essa marca, né? Você tem o Maquiavel, que aí eu mostrei para mim nada do que o Maquiavel mesmo, lá na abertura do Príncipe, é possível a gente ler essa chave do Maquiavel republicano, pelo povo, né? Falando para o povo, né, que é a leitura do Toni Negri. Que é a leitura, por exemplo, do texto que eu trabalhei, eu assisti a palestra do professor Elton Adverse, né, que é da Federal de Minas, da Filosofia, do seminário que o Roberto organizou há 10 anos atrás, em Roberto, já, em 2013, eu estava no mestrado, na Federal de Uberlândia, sobre Schmitt. Lembra? A conferência do Elton foi sobre Schmitt e Maquiavel, a questão do conflito político. Aí ele publicou o texto depois, né? E eu trabalhei com a meninada, porque assim, é legal porque esse texto do Elton, ele mostra muita biografia do Maquiavel, do Schmitt, né? Para a garotada do primeiro ano é legal, porque ele vai falando um pouco desses autores difíceis, os amaldiçoados, né? Que as biografias meio malditas, assim. E é curioso porque ele mostra o Schmitt criticando o Maquiavel, assim, o Maquiavel é um pobre diabo, né? Aquela coisa do Schmitt, assim, o cara que não teve sorte nenhuma, né? Foi mudando lá para os Sforza, para os Médici, para não sei quem. E depois, no final, ele muda de posição lá, o Elton mostrando. O conceito político Maquiavel já começa a se tornar uma coisa mais interessante porque ele está pensando no conflito. Não é o teórico da técnica de razão de Estado, né? Que ele fala na ditadura, isso, né? Então, você vê... E aí, por que interessa? Porque a ordem política tem que ser garantida, porque a autoridade está sob ameaça, desse tipo de coisa. Então, claro, você vai na sua pesquisa, né, você vai avançando nas leituras, isso é normal, Paulo. Você vai começando, sem julgamento é legal, porque você vai vendo as posições, né? Se você já bate o rótulo de nazista, você já tem a certeza do que o cara é, né? Mas nesse sentido, acho que você tá certo, assim, de tentar ver tudo, né? Os outros comentadores que defendem e como defendem, né? Tipo, então, o que eles destacam mais, né, nessa defesa que fazem do Schmitt? Alguma medida, uma defesa, né? O professor Pedro Vilas Boas estava entrando aqui, você lê a tese dele, ele trabalha textos da juventude do Schmitt, textos que o pessoal geralmente não trabalha, né? Tipo, e o que ele está vendo ali, né? Tipo, o que é o problema dele no momento ali, né? Então, por aqui, acho que é legal essa postura, apesar de eu, particularmente, acompanhar, vamos dizer, essa linha que vê no Schmitt um pensador autoritário, né? Que vê no Schmitt alguém que, como, acho que é o que eu falei naquele momento, a opção pelo Donoso lá na teologia política tem que dizer muito para a gente, né? Porque ele vai afirmar, o Donoso viu o quê? O Donoso viu que o tempo é o tempo da ditadura, né? Aí o ponto aí talvez seria de pensar, né, Paulo? Qual? Porque ele fala da ditadura proletariado, interesse pelo Marx, né? Então, a opção que o Donoso deixa na discussão da ditadura é a ditadura do sabre, que vem do alto, que é a ditadura dos nobres, dos aristocratas, ou a ditadura do punhal. E veja que o argumento atualizado ele vai falar o quê? O mito socialista é inferior. Em alguma medida, sem muito exagero hermenêutico, a gente consegue atualizar isso aqui. A digital é de quem?
Ele tá dialogando na chave do que o Dolores Cortés deixou, me parece, em arbitrariedade de escolha. Você vai escolher entre duas ditaduras. Como o Dolores diz lá no discurso sobre a ditadura. Você não, e aqui eu vou tomar o cuidado agora, né, Felipe, de não, eu não faço apologia ao Dolores Cortés, certo? Felipe vai entender. O ponto é, se o tempo é tempo da ditadura, qual nós vamos escolher? Tipo, se é a dos nobres ou se é a do povo, vamos dizer assim, do proletariado, para usar a linguagem que ele tem aqui no texto. Né? Mais duas ditaduras. Essa é a opção. O Dolores vai dizer, porque, no fundo, se fosse escolher entre a ditadura e a liberdade, eu não tenho dúvida. Eu escolho a liberdade. Só que o Dolores vai dizer, o que está dado como opção para a gente não é isso. Né? Tipo, o que está dado como opção é a escolha entre dois modos ditatoriais. E me parece que o Schmitt está por aqui, a gente encontra um caminho, né? Acompanhando esse destaque que o Roberto faz, né? O trabalho dele é assim, eu acho que vou tomar a liberdade de ter o Roberto aqui, que para nossa alegria, né? E falar o que assim, a tese do Roberto é uma resposta à tese do Alexandre Ferreira de Sá, a forma como eu vejo, né? Os dois trabalhos assim. E por que é fundamental? Porque o Roberto fala assim, ó, as opções que ele está fazendo lá no último capítulo da Teologia Política, desculpa, Roberto, se eu estiver falando muita besteira, né? Mas é a forma como eu vejo como leitor seu e do Alexandre. Né? A contribuição que o Roberto e o Alexandre dão para os estudos schmittianos, assim, é esse diálogo. Né? E a chave que o Roberto dá para a gente ler, sabe, assim, de entender o que o Alexandre está falando, mas ao mesmo tempo o Roberto destacar esse ponto, falar assim, ó, isso aqui não é gratuito, né? Isso aqui é perigoso, que é justamente o que o professor que você falou está destacando. A gente não precisa bater o rótulo no Schmitt de teólogo, né? Até porque, é uma pena que o Glauco e o Douglas não conseguiram entrar hoje, porque eles estão também com burocracia fim de semestre. Os teólogos, Paulo, eles não conhecem tanto assim o Schmitt, não. E alguns deles recusam o Schmitt, inclusive. Agora que eu estou próximo com o Douglas e com o Glauco, lá do pessoal da teologia pública, eles conhecem muito os diálogos do Schmitt lá da Teologia Política 2, os teólogos que o Schmitt está com probriga lá. Né? Mas o Schmitt mesmo, eles conhecem, mas um, inclusive, numa reunião, a Felipe não estava. A última reunião do Grupo de Teologia Pública, o professor Rudolf Rosiner, que é aí o coordenador da teologia da PUC aí em Curitiba, Paulo, ele falou, o Schmitt não é... Cuidado do que ficar falando do Schmitt. Meio que ele falou isso, sabe, assim, tipo... Então, mas isso não impede a gente de ver a opção que ele está fazendo lá. Mesmo o Donoso, eu era teólogo, ele submeteu o texto dele ao Papa, porque ele é um leigo. Ele não é um cara da igreja. É um carola, né? Vamos dizer assim. Mas ele não é um cara vinculado, né, da hierarquia da igreja. Assim. Ele não é um padre. Né? Tipo, mas ele é um cara que está escrevendo essa chave. Né? Acho que por aqui, mas claro, isso aí você vai ver, e acho que é isso aí o ponto, Paulo. O mais importante, Paulo, é o que você está fazendo, assim, de ver os lados, assim, né? Tipo, de ver os argumentos e tal. É que eu já estou acompanhando, vamos dizer assim, o Roberto nessa leitura. Né? Acho que o Felipe também, todo mundo, acho que em uma medida acaba acompanhando esse ponto. Mas o importante é que o Roberto se fez assim, ó, aqui tem uma coisa para a gente investigar. Por que ele está fazendo opção por esses caras do pensamento católico do século XIX, que são diferentes. O Donoso não é um reacionário tradicionalista, quando diz a teoria do conservadorismo. Ele não quer restaurar a monarquia. Ele diz isso textualmente, o tempo da monarquia acabou. E o Schmitt não está fazendo a mesma coisa, por exemplo. Ele não quer restaurar o Guilherme II. Ele quer fazer outra coisa. Tipo, agora vamos ver, não sei se o pessoal concorda, mas eu te colocaria isso, assim, como é que eu vejo essa questão que você está colocando, que é importante. Né? E está ligado com o que a gente começou a falar, né? Da biografia. Como é que ela acaba ajudando a gente. Caio, foi excelente o que você falou. Só um adendo que eu gostaria de colocar aqui. Como eu citei, né, essa apresentação do professor Manuel Aragon, essa edição aqui dessa obra de Schmitt, né, em que ele coloca essa questão assim que, ó, esse livro aqui de Schmitt, né, tem em mãos aqui, o leitor vai ter em mãos, não é um livro simples, né, e Schmitt, ele coloca, olha, Schmitt nunca foi um intelectual piedoso, e por isso mesmo, você não pode ter
você não pode ter falta de piedade quando você vai se aproximar dos escritos dele, né? Ou seja, você não pode ser ingênuo, né? Você também e porque senão você vai incorrer em confusões que esses textos propiciam, né? E, ou seja, é uma interpretação dele, e aqui eu concedo o benefício da dúvida, né? Não vou prejulgar, eu também não vejo tanto, eu não estou tendo tanta confusão assim com o Schmitt, né? Eu tô sendo generoso com o Schmitt, né? Só que assim despertam dúvidas, eu estou anotando essas dúvidas que eu tenho, e eu acho que isso, com o tempo, eu espero saná-las, principalmente essa questão da teologia, né? Que ponto, por exemplo, ele fala, olha, ele acusa Schmitt, por exemplo, nesse texto que nós terminamos hoje, Schmitt não está sendo analítico, Schmitt está sendo teológico. Em que medida está sendo teológico? E aí eu pergunto, o que é ser teológico, então, nessa filosofia política, né? Sei lá, nessa análise que ele está fazendo, por exemplo, do parlamentarismo, né? Que você percebe que Schmitt realmente não está tendo piedade alguma do parlamentarismo, nenhuma. Pelo menos eu não percebi nenhuma, né? Vou reler o texto com mais atenção, né? Inclusive pela outra tradução espanhola, né? Para ver se bate, né? Mas o que eu quero dizer? Que são dúvidas, né, que vão surgindo, e Schmitt parece que é pródigo nisso, né, principalmente com relação aos intérpretes dele, né, mas isso eu acho muito importante. Em que ponto que você está sendo teólogo e não está sendo um cientista, né? Eu acho que aí é um detalhe que eu preciso esclarecer, não sei se vocês já pensaram, ou que vocês Você acham que me isso aqui é permite aí, uma Paulo, eu bobagem que eu estou falando, mas acho que era isso, né? esse ponto que o professor Aragon coloca, que você colocou como sua dúvida, é fundamental. Eu vou meio que reproduzir o que o professor Jacói falou na minha defesa para mim. Porque acho que para mim, pelo menos, faz sentido isso que ele está falando. Lembra, o professor Jacói falou assim para mim: por que você enfraquece o seu argumento na hora que você fala que tem aqui uma questão que diz respeito a um método de pensar, né? A política, o direito constitucional e a história constitucional da Alemanha? E aí, não sei se você viu essa parte lá da defesa, que o Jacói fala assim: não há aqui só um método, porque o método é a racionalidade científica. Ele enfraquece, e isso dá para entender. Cartesiano, ele descreve a. Perdão. Ele descreve a realidade, né? Ele diz assim: o Schmitt ele está dentro de uma matriz de pensamento, que é a teologia política. Então, isso que o Jacói falou, né? Eu tive que reformular, inclusive, essa parte do meu trabalho, que eu tenho acordo com o seu Jacói, isso aqui, que foi, ele falou assim: isso aqui, no final da sua tese, enfraquece o seu trabalho no primeiro capítulo, que você fez toda uma construção da linhagem da teologia política. A teologia não é um método, ela é uma matriz de pensamento, né? Por isso que tem o interesse pelo mito, né? Por quê? Porque o mito é a teologia, a teologia política, como ela é pensada aqui nessa tradição católica que o Schmitt está acompanhando, que eu falei, a pista que o Roberto dá para a gente, ela, ela tem um mito de mobilização para a ação direta, que é o quê? A batalha final contra o anticristo. E para isso, e aqui ele é possível, então, por exemplo, ele construir inimigos. O anarquismo, o comunismo, o liberalismo, o que é o inimigo fraco, que é o da mediação. Ele precisa sair de cena para que, então, essa chave, né, na teologia política da autoridade de Deus, do representante, do vigário, né, da linguagem do Donoso, ela se apresente como o cáteco, como aquilo que vai barrar o anticristo, né? Então, agora que você falou esse texto do professor espanhol, assim, para mim faz muito sentido, né? Porque, de fato, assim, talvez se a gente levar a sério, talvez não, eu estou levando muito a sério o que o Roberto fala lá no capítulo 4 de Teologia Política, aqueles três camaradas lá, eles são a matriz de pensamento do Schmitt.
não é só digital referencial, metodológico, bibliográfico lá da academia, né? É uma, vou usar uma expressão que não é deles, mas é uma forma de vida. Como o professor Oswaldo falou, é uma maneira de ver o mundo, né? Tipo, e o professor Paulo Arantes falou uma coisa muito interessante que eu carrego também para as minhas leituras na banca do Felipe. Acho que o Roberto vai se lembrar. Ele vai dizer assim, e essa matriz conservadora, ela coloca uma coisa que supera, vamos dizer, em alguma medida, não sei se supera, mas dá um ponto importante para o enfrentamento com o marxismo, por exemplo. Eles não têm a certeza de que a revolução está na esquina e eles não têm nenhuma convicção de que a história está do lado deles. Por isso, eles conseguem mobilizar o tempo inteiro. A hora que você atualiza o tempo para o nosso tempo, Paulo, é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo essa O, matriz teológico-política. Não sei se o Felipe concorda com isso, mas juntando o que eu ouvi na o, minha banca, que o professor Paulo Arantes falou na banca do Felipe, nesse ponto, eu acho que faz sentido o que o professor Alarcon, né, está falando para mim, né, porque ele está dentro dessa matriz de pensamento, né, da teologia política. E aí, que eu usei até como epígrafe da minha tese, né, a tese 1 do Benjamin, falando com o materialismo histórico, mas serve para nós aqui, do boneco à turca. Tem uma maquinaria da racionalidade científica, do método, que está jogando xadrez. Só que quem opera o boneco é a teologia, né? E ela, por quê? Ela não pode se mostrar, né? Ela é feia, né? Falar de Deus, falar de, né, a ordem do mundo, vigário de Deus, não sei o quê. Então ela tem que se esconder. E a nossa tarefa talvez é fazer esse esforço. Eu estou tentando achar uma parte aqui no texto que o Schmidt fala da teologia, bem assim, tipo, uma linha. Eu tinha até destacado que eu perdi, mas eu vou achar aqui. Acho que o Felipe abriu aí para falar, eu vou achar aqui. não, é só comentar uma vez, o Paulo comentou que o papel, por exemplo, da mística, diz que o garoto estava estudando isso, né? Era do movimento social, né, MST, não sei o quê, e comentando o papel da mística que tinha, inclusive, para esses movimentos, né? Então, é curioso isso, né? Como que, digamos assim, teria o papel também de mobilizador, né? Que se você retira isso, você não consegue justamente, porque, igual o Caio comentou, né? Bom, o negócio não está ali, então você precisa de algo digamos assim, às vezes a coisa não é palpável, sabe? Pelo contrário, às vezes o que requer é você pensar justamente o impossível, né? Porque você vê, você fala, pô, às vezes o discurso que tem, é por isso que bem, aquilo sem lugar, né? Aqui está sem lugar, você precisa de algo que aglutine isso, né? E a teologia política, bem, cumpre justamente como matriz de pensamento, nesse sentido eu lembro muito bem quando o Oswaldo, muito boa colocação, né? Inclusive uma outra aí, Paulo, inclusive sobre o Donoso, né? Eu lembro quando ele comentou comigo, ele falou, eu acho que, coitado do Oswaldo, ele disse assim, eu acho que eu errei com vocês em algum momento, não sei o que, eu falei, não, professor, foi que a gente que estava lendo aqui muito o Donoso, e, digamos assim, projetando demais o Schmitt, né, e esquecendo algumas coisas, né? Mas enfim. Porque até esse ponto, né, vamos chamar assim, a carga donosiana, né, o pensamento do Schmitt, isso não é algo que é, digamos assim, tão levado adiante na literatura, digamos assim, nos textos, o pessoal escrevendo mundo afora, assim, né? Isso que é uma contribuição fantástica do professor Roberto aí, que a gente pegou, assim, por isso que a gente brinca, né? Agora, com o grupo aqui, somos um grupo maior que leu, digamos assim, algumas coisas do Donoso, né? Mas devemos estar chegando aí no quê? Uns 15. Então, né? Antes a gente brincava, né? Não tem o quê? Uns 3, 4, 5, né? Então, agora, um pouquinho em pouquinho, a gente vai aumentando isso, né? Aí Mas eu, vai lá, cara, conseguiu eu achei achar aí? aqui, não sei se você finalizou, eu achei o trechinho aqui, ó, na 63, quando ele está caracterizando por dom. Quer ver, ó? A analogia das duas noções de Deus e do Estado foi assumida por Proudhon sob a influência da filosofia da restauração. Ele lhe conferiu uma tendência revolucionária, anti-estatal e, ó, antiteológica. Você vê como é que ele está, sutilmente ele está, ele conferiu que foi levada às últimas consequências por Bakunin. Então, o próximo texto que nós vamos ler começa: há um sentimento anti-romano, e ele começa a falar do combate ao Papa. Então, faz sentido isso que o professor espanhol está colocando.
de que aqui a gente está diante... É mais ou menos aquela edição eu esqueci o nome, Hector, né? Hector, que dos textos de Schmitt lá, a gente tem uma coletânea bem boa, assim, que chama Carl Schmitt, o teólogo da política. É uma chave, né? Paulo, isso aqui não é que a gente está batendo carimbo no cara, é uma chave de interpretação. Que eu estou dizendo que eu concordo, que o Felipe concorda, né? E que a gente tem, como o Felipe falou, a gente tem muito trabalho aqui, porque, por exemplo, dá para você fazer essa leitura do Sorrell no meio, né? Como é que está lendo isso? E por várias perspectivas, né? Mesmo o Benjamin, leitor do Schmitt, por exemplo, por que está dialogando com Schmitt? Porque tem esse elemento messiânico, porque tem esse elemento teológico, né? O Benjamin vai finalizar o texto falando da justiça divina, da violência divina, né? Na crítica da violência. Por isso que o Schmitt acho que me parece que é um autor importante ali, para dialogar. Claro, em outra perspectiva. Lembrar sempre que Walter Benjamin é um judeu. O professor Oswaldo sempre falava isso para mim. Lembra que ele é judeu. Lê ele na chave do catolicismo romano. Então, ou seja, por aqui a gente tem pistas aqui de conexão, vamos dizer assim, de uma linha de força no argumento do Schmitt, né? Mas aí, é o que você falou, vai ser o trabalho de pesquisa que você vai fazer, né? Queria fazer um pedido para vocês. Se alguém tiver aí PDF do texto Benito Serena do Melville, puder encaminhar para nós, para mim que eu só é que eu Schmitt usa esse personagem, né? E como eu não li, né? Então eu não vou ser também papagaio de pirata para ficar É legal, replicando Paulo. o que É eu não vou legal ficar ler ele eu físico. quero ler. Eu também quero ter o É contato, legal. não vou ficar replicando, Caio, o que os outros falam. Ah, o fulano falou que isso Uhum. aí é Você vai bobagem, gostar, você vai o gostar. outro ciclano falou que é a chave da compreensão. Eu Mas é legal, você vai gostar não vou também. entrar Eu tenho nessa ele vibe, físico, eu não. tenho ele físico. Eu vou ver se o Mas se Felipe acha vocês aí. tiverem, sim, sei lá, português, espanhol aí, que eu quero tentar entender um pouquinho esse enigma, né, que o Schmitt coloca, né, o Benito Sereno, né, que ele tenta, sei lá, explicar. Bom, eu vou ler primeiro para depois reler o que o Schmitt colocou para tentar compreender, né? Eu só quero compreender, que nem a Hannah Arendt falava, eu só quero compreender. Eu acho, mas se alguém tiver, gente, compartilhe com a gente aí que vou ficar bem grato, viu? Que Schmitt é incrível, viu? Meu Deus do céu. Por isso que tem tantos estudos e tanta polêmica, né? Impressionante. Vale a pena, Paulo. E o Hector Aguilar, né? O Roberto mandou a foto da capa, o Felipe já colocou o PDF lá no grupo do livro inteiro. Então, esse vale a pena, hein? Tem a Teologia Política 2, tem vários textos ali do período entre guerras, né? Tem muita coisa legal nesse livro aí. Esse é uma das melhores Por, coletâneas que eu já vi, assim, do... por sorte, eu digitalizei ele antes de emprestar a minha edição física, que nunca voltou. Então, eu lembro um dia que eu brinquei com o Paulo, né? Eu falei, olha, eu emprestei um livro, não sei o quê. Ele falou, não, fique tranquilo, não vai voltar. O Sim, professor Paulo Arantes, você sim, falou? sim, foi no, acho que durante a qualificação, não sei o quê, eu comentei dessa edição, né? Porque o título dela é bem sugestivo, bem interessante, né? Eu fui teólogo da política, né? E aí ele até brincou, falou, não, ele realmente não voltou mesmo. Mas por sorte está digitalizado aí pra gente. E é uma baita edição, viu, Paulo? Tem muito texto ali, bem legal mesmo. É assim, talvez em língua espanhola, assim, em termos de coletânea, o tanto de texto que consegue ali, né? Realmente é muito boa mesmo. E tem o nosso Drive também, só para lembrar, né? Tem o Drive lá. Esse texto aqui, inclusive, eu acho que, salvo engano, já está lá no Drive. Sempre, de vez ou outra, eu dou uma atualizada lá. Mas. E aí, meus caros? Meio-dia, né? Fim. Para mim Dá já. aquele... Deu, né? Bom, mais uma vez agradecer ao Paulo aí, todo mundo aí, pela, Uhum. né?
pela Eu que disponibilidade, né? agradeço a vocês pela paciência de Ô, ouvir louco, aquela imagina, apresentação. imagina. A gente que agradece. Bom, o senhor Roberto, quer comentar alguma coisa? Então, estive acompanhando aqui da maneira que eu pude hoje, então quero deixar um abraço para todos, felicitar pela atividade, e teve um trecho aí que vocês estavam comentando, né? Ah, agora vamos dar intervalo até 2028, porque então e tal, né? Não é até 28, é até 27, porque 27 tem o primeiro escrito do conceito do político. Não, mas falando sério, pessoal, acho que a gente podia ir amadurecendo a ideia de daqui em frente e começando a trabalhar tanto o conceito do político, pensando numa futura publicação, questão de 27, mas sim a questão da teoria da Constituição, que é um livro muito extenso, muito trabalhoso, e a gente podia começar a pensar e trabalhando ele mais tranquilamente, também pensando numa grande publicação sobre este assunto em 2028, né? Não é uma coisa que se faça da noite para o dia. Então, a gente podia ir lentamente trabalhando, os textos, cada um poderia ir produzindo também lentamente, e também já ir comentando com alguns colegas de fora do grupo, pedindo texto para 2028. Quer dizer, certamente pedindo texto para 2028, a gente vai conseguir muita coisa interessante, né? 4 anos de antecedência, todo mundo pode participar. Não estou dizendo aqui do grupo, de fora do grupo. Então, é algo assim que a gente pode ter em vista, a gente pode ir amadurecendo essa ideia, né? E algo que eu gostaria de deixar para a gente ir pensando, né? Bom, e outra coisa também, né? Depois tem outros textos que também acabam sendo enfileirados, digamos assim, 29, 30, naquele período, né? O Guardião da Constituição. Então, não vamos deixar essas atividades todas assim para o 29, 30, né? Tudo ali. Vamos procurar ir terminando a atividade, se vocês acharem que vale a pena pensar dessa maneira, né? E trabalhando a teoria da Constituição, quem sabe terminar algo assim ali pelo 27, e no 28 fazer um evento, esperando, né, que politicamente também a gente consiga manter a situação do país, e ele deve ter recursos para fazer um presencial, talvez antes até, né? Talvez antes, talvez em 25, talvez 24, quem sabe se tudo for muito bem. E aí, para o 28, se as coisas continuarem bem, a gente pode fazer um evento em decorrência de todo esse trabalho sobre a teoria da Constituição. E olha, se realmente as coisas continuarem politicamente bem no país, um livro e um evento sobre teoria da Constituição tem muito, em tese, teria muita possibilidade de ter apoio, né? Aliás, qualquer tema relacionado à Constituição, eu acho que deveria ter uma boa acolhida por parte das agências, né? Mas era isso que eu gostaria de deixar para a gente ir amadurecendo. Eu acho que, Felipe, já anotei aqui, a gente podia, como tem esse intervalo, tem textos centenários, necessário, né? Que, como o Roberto falou, né, o Teoria da Constituição é um livro, provavelmente fala que é o livro mais sistemático dele, né? A gente podia pensar, então, já depois do catolicismo, começar mesmo o conceito político, a trabalhar, né, o conceito político e a teoria da Constituição, né? Acho que vale a pena, como o Roberto falou, com calma, né? Tipo, trabalhando ali, já pensando, às vezes, de repente, como a gente vai ter alguns anos aí de trabalho, já pensando em convidar alguns colegas assim para falar, né, para fazer os seminários aqui, já aí fala que o Roberto falou, a gente vai tentar publicar em 2028 um livro, a pessoa já meio que organiza aqui, né, no seminário, uma pequena apresentação, depois pode virar um texto, né, a gente ir pensando nesses com calma, né, nesse ponto aqui. Eu acho que vale muito a pena mesmo, Roberto, acho que vale muito a pena. Alguns colegas a gente já tem em mente, eu sempre penso na professora Letícia, porque ela trabalha esse texto lá na tese de doutorado dela, e às vezes ela está interessada em atualizar, né? Roberto, teu áudio está desligado, tu está O falando com o áudio está áudio desligado. fechado, Roberto. Acho que ele está falando com, não sei se ele está falando com a gente ou com outra, com alguém, não sei. Mas eu anotei aqui também, Felipe, para a gente ver se. Senhor Roberto, o áudio está desligado.
Ah, desliguei. Ah, Poxa, vida, agora sim. o Vitor tinha desligado dele e eu desliguei o meu. É. Não, mas era isso, né? E a questão da russofobia também, que eu mandei só uma mensagenzinha curta, né? Isso é algo que vem desde esses conservadores, você lendo lá o Bonal, Demetrio, né? A questão da russofobia já está presente lá, né? O catolicismo contra o suposto comunismo, socialismo, né? Então, de longa data, né? De longa data se encontra isso. E depois também os concílios, né, da Igreja Católica também apontando por aí, o Schmitt vai seguir na mesma toada, né? É história antiga. O anti essa postura anti-soviética, né, e depois anti-russa no, 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 na, na parte, digamos assim, ocidental da Europa, né? É história antiga, né? História antiga, que nesse livro aí do Schmitt apenas ganha também uma outra leitura, né? De reforço. Mas era isso. Vamos ir pensando, então, alguma coisa assim, pessoal? Amadurecendo, ver se essa ideia se aproveita, se não, né? De que maneira. Né? A gente vai, vocês vão pensando aí o que se pode fazer. Beleza. Então, final de semana aí. E, Caio, tu viu como é a Parágrafo. coisa?